Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Gabriel e esse é mais um vídeo do meu canal Economia para Iniciantes. Já peço que você deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para mais novidades. E comente também no vídeo, que isso ajuda o algoritmo do YouTube a entender que o vídeo é bom, né? Então, basicamente, hoje é dia do empreendedor, hoje é dia 5 de outubro. E por essa razão eu estou gravando um vídeo sobre um livro chamado Competição e Atividade Empresarial, que eu já li faz um tempinho já. E como hoje é dia do empreendedor, nada como falar sobre um livro escrito pelo Israel Kirzner, né, que é um economista que sempre fala do papel do empreendedor na economia, né? Então, ele fala bastante sobre o papel do empresário, sobre a função empresarial, né? Então, nada mais justo do que estar fazendo a resenha desse grande pensador. Esse economista foi pleiteado ao Nobel em 2014, o que é muito interessante, porque o Israel ele faz parte da escola austríaca, né? E a escola austríaca é considerada uma escola de economia heterodoxa, né? Então a gente sabe como é difícil uma pessoa que não faz, entre aspas, parte do mainstream econômico tá concorrendo ao Nobel, né? Então isso é algo bem impressionante. Então, e um dos principais fatores que fizeram ele concorrer ao Nobel são abordados em outras obras dele, né? Mas nesse livro também. Esse livro, basicamente, eu não recomendo eles para iniciantes, né? Eu tive bastante dificuldade para entender algumas coisas, não é um livro fácil de ler. Existem alguns erros ortográficos nessa edição que eu tenho, isso também atrapalhou um pouco, mas basicamente é mais porque são assuntos complexos, né? Ele vai traçar uma crítica bem completa à teoria neoclássica, né? A teoria neoclássica de equilíbrio, e ele vai comparar com o processo de mercado, né? Ele vai estar explicando para a gente o que é processo de mercado e por que ele acredita que é superior à teoria de equilíbrio neoclássica, né? Ele também vai estar falando bastante sobre a função do empresário, né? ou do empreendedor para a economia, né? E ele vai estar meio que falando essa função que o empreendedor, né, tem na economia. E é importante falar que esse é uma das coisas, é um dos assuntos que mais me interessa, né? Porque eu sou um empreendedor e essa é uma das coisas que eu gosto na escola austríaca. Ela é uma das escolas, se não a que dá o papel mais importante para o empreendedor, né? Muitas escolas de economia acabam ignorando o empreendedor ou tratando ele de uma forma que, na minha visão, não condiz com a realidade. Então, ele vai estar mostrando a importância do empreendedor para a economia, vai estar fazendo uma comparação entre a visão dele, né, entre a teoria de processo de mercado versus a teoria de equilíbrio, porque que ele considera que a dele é superior. Ele vai estar falando sobre o sistema de preços, então ele vai estar defendendo um sistema de preços diferente da ortodoxia, né, do sistema de preços ortodoxo, pelo menos na época que ele escreveu o livro, né? Então ele faz uma comparação com o sistema de preços mais aceito na época que ele escreveu esse livro para o sistema de preços que ele defende. Então isso eu achei bem interessante. Ele também vai estar falando um pouquinho sobre as literaturas que já existem sobre a importância do empresário, vai estar tanto elogiando, falando dos pontos que tem em comum, como falando dos pontos que se diferem, né? Afinal, a teoria dele é nova, né? Então, ele basicamente vai estar comparando com de um professor que eu me esqueci o nome, eu vou escrever aqui na tela. Também vai estar comparando com o do professor Knight, comparar a teoria do empreendedorismo dele com a do professor Knight, e também com a do Schumpeter, né? A do Schumpeter, que ele elogia bastante, mas ele também tece críticas e demonstra diferenças entre a teoria dele para a do Schumpeter. Inclusive, eu já tenho um vídeo aqui no canal falando sobre o Schumpeter, e inclusive também tem um livro sobre a obra O Essencial de Schumpeter, né? Inclusive os autores dessa obra dizem que na visão deles, embora muitas pessoas coloquem a visão do Schumpeter e do Kirzner como opostas, na opinião deles, eles acham que é complementar a do Kirzner. E ele também fala sobre, lembrando que eu falei meio que na ordem errada, está escrito no livro que antes ele fala sobre a teoria do Schumpeter e depois do professor Knight, mas é indiferente, né? Então eu confundi assim, mas são os dois. Basicamente, ele fala sobre essas três teorias e depois ele vai falar sobre a teoria do Mises, né? Ludwig von Mises, que foi professor do Israel Kirzner, né? Se eu não me engano, ele foi orientador do Kirzner no doutorado, né? Então, ele fala que a visão de empresário dele é a mais próxima da do Mises, embora ele reconheça semelhanças com a do professor Knight, a do Schumpeter e até com o do outro professor que eu não me recordo bem o nome. Enfim, ele vai fazer essas comparações e eu achei isso bem interessante. Lembrando que mesmo a do Mises
ainda existem algumas diferenças que ele vai estar explicando no livro. Ele também vai falar um pouquinho sobre o monopólio, né? Sobre a visão dele sobre monopólio, ele vai falar sobre a competição, sobre como que a competição é entendida pela uma parte da economia, como ele acha que deveria ser entendida o termo competição, e na visão dele o termo competição, que nós leigos entendemos como competição, é mais próximo da realidade do que o termo competição é utilizado pelos neoclássicos principalmente, né? Então ele vai e faz todas essas críticas, né? Ele critica as teorias existentes, ele vai, e é um livro bem assim, que marcou a história do pensamento econômico, porque é um livro que criticou bastante coisas, né, que existiam, e é quase que revolucionário esse livro, né, e é um livro essencial para quem quer entender processo de mercado, entender a função empresarial e diversos outros fatores, né. Ele também vai falar um pouquinho sobre propaganda, ou seja, é um livro bem completo. Lembrando que esse não é o único livro do Israel Kirzner, né, tem um livro que foi lançado recentemente em português pelo Instituto Ropa, chamado O Significado do Processo de Mercado, que eu sei que tem em PDF e físico, e também é bem interessante, mas esse eu ainda não li, né? Quem sabe eu possa estar trazendo posteriormente. Um ponto muito importante que é necessário falar sobre esse livro é que ele também faz bastante uma comparação entre o homem hobbesiano, né, no sentido de homem economizador hobbesiano, que vem de Lionel Robbins, que é um dos caras que definiu economia, que eu tenho um vídeo falando sobre a definição do professor Robbins, né, o Lord Lionel Robbins, e o Kirzner faz uma crítica e diz que ele acha que é mais interessante, né, que a gente substituísse o economizador hobbesiano pelo homem-agente do Ludwig von Mises, que é o professor dele. Inclusive ele substitui, né, ele diz que o homem-agente para os fins propostos nesse determinado livro é mais importante. Bom, basicamente a recomendação de leitura é esse livro. Eu não vou explicar as teorias, até porque isso é apenas uma pequena resenha, uma pequena recomendação. Eu recomendo bastante se você já tiver alguma experiência em leitura, principalmente já tiver uma pequena noção sobre economia neoclássica e sobre economia austríaca, né, principalmente essas duas. E também, se você tiver uma noção básica sobre Schumpeter, que inclusive tem um vídeo aqui no canal falando sobre ele, eu acho que vai ajudar bastante também. Eu acho que esse livro é muito interessante, mas para quem está começando, eu não recomendo começar por esse. Eu tenho uma lista aqui de 10 livros para começar a estudar economia, que eu acho que vão ter livros lá melhores para você começar. Então, embora o canal seja economia para iniciantes, esse livro seria mais economia para intermediários, porque realmente ele é um pouquinho difícil, mas vale a pena. Se você quiser aprender sobre competição, processo de mercado e outras visões do professor Kirzner, esse livro com certeza é uma boa pedida. Eu trouxe esse livro aqui porque hoje é dia do empreendedor e eu acho que seria uma boa forma de homenagear nós empreendedores, né? Porque eu sou um empreendedor e por isso eu gosto bastante desse livro. Então eu estou convidando você para ler esse livro. Esse livro tem disponível em PDF, tanto no Instituto Mises quanto no Instituto Rothbard. Se você quiser comprar esse livro físico, eu peço por favor para que você compre pelo link do canal na Amazon, que você vai estar me ajudando a ter mais tempo de fazer vídeos como esse, né? Então basicamente é isso, eu só passei para dar essa pequena recomendação. Eu estou preparando nesse exato momento uma animação de teoria econômica para trazer aqui para o canal, mas eu não vou contar, mas vai estar saindo ainda essa semana e eu acho que vocês vão gostar. Tá dando bastante trabalho, mas eu acho que vai ficar bom no fim das contas, né? Então é isso aí. Forte abraço a todos e Deus abençoe a todos.